Olá, tudo bem? Hoje é dia 14 de janeiro e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho de Mateus e você é o nosso convidado. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo bastante denso, com muitas informações e contém 7 parábolas de Jesus, além de algumas outras questões. Alguns pontos interessantes antes da gente começar a falar sobre a palavra em si é sobre as parábolas, né? Eu peguei aqui o significado. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, uma verdade importante, por comparação ou analogia. É uma narrativa alegórica. E o que é uma alegoria? É uma história que produz uma virtualização do significado e transmite um ou mais sentidos além do literal. Ou seja, nós vamos ver que nas parábolas são histórias que falam de coisas reais que existem, porém essa história traz mais de um significado que nós devemos abstrair da palavra de Deus. E Jesus falou muito por parábolas, e essas parábolas do capítulo 13, elas tentam explicar o que é, ou como é, ou quais os princípios do reino dos céus, que é uma realidade espiritual, é uma realidade imaterial. Como é que a gente vai explicar uma realidade imaterial a partir das coisas materiais? Foi para isso que Jesus utilizou as parábolas. E ele começa aqui no começo do capítulo 13, falando da parábola do semeador. Na verdade, algumas parábolas aqui vão ter como pano de fundo a agricultura. E a parábola do semeador segue este sentido. Então, diz a parábola do semeador, aqui no começo do capítulo 13, esse capítulo começa falando que as multidões estavam à beira-mar para ouvir Jesus. Jesus estava meio que espremido no meio dessas multidões e ele entrou em um barco. E Jesus fica então no barco e as pessoas ficam à praia, à beira-mar, ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus prega aqui às multidões a parábola do semeador. E diz que o semeador saiu a semear. Eu imagino aqui, nessa história, nessa parábola, um semeador, alguém saindo aí com as mãos cheias de semente a semear. E estas sementes tinham a finalidade de frutificar, né, de gerar, de semear um solo. E a parábola diz que essas sementes caíram em 4 tipos de solos. No primeiro solo, o semeador ia carregando a semente e a semente caiu à beira do caminho, no caminho que ele ainda estava em direção a algum lugar para plantar. E ela caiu. E logo que ela caiu, veio um pássaro e comeu a semente. Na segunda terra, que fala na parábola do semeador, diz que essa terra, que essa semente, ela caiu em um terreno, deixa eu só me lembrar aqui, em um solo rochoso. Então caiu em um solo rochoso que não tinha muita profundidade e não criou raízes. Essa semente ela veio a germinar, mas ela não criou raízes porque o solo era rochoso, tinha muita rocha, um solo duro, né, enrijecido. O terceiro tipo de solo diz que essa semente caiu no meio de espinhos. Só que quando começou a germinar, esses espinhos sufocaram a semente e ela não germinou. E no quarto tipo de solo, diz que essa semente caiu em uma terra boa, e aí ela brotou e ela deu a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, essa semente cresceu ou multiplicou ou frutificou 100 vezes mais, 60 vezes mais ou 30 vezes mais. Nessa parábola, Jesus explica
aos seus discípulos, né, que o perguntam lá o que significa essa parábola, por que o Senhor nos fala em parábolas. E ele explica o significado da parábola aos seus discípulos. O Senhor Jesus diz que a semente que cai no caminho e vem uma ave e come a semente é a pessoa que ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, mas vem o maligno, vem o diabo, vem Satanás e rouba da pessoa o entendimento que ela teve da palavra de Deus. O segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela recebe com alegria, mas como o solo é rochoso, ela não tem raiz em si mesma. E como essa pessoa não tem raiz, diz aqui que essa palavra tem pouca duração. E quando começa a chegar a angústia, a perseguição por causa da palavra, quando essa pessoa começa a ser muito confrontada pela palavra, ela não tem raiz na palavra de Deus e no reino dos céus. E logo ela não persevera também. O que foi semeado entre os espinhos, que essa semente é sufocada pelos espinhos, Jesus explicou que os espinhos são as riquezas, a fascinação pelas riquezas e os cuidados desse mundo. Quando a gente vive muito fascinado com as coisas do mundo, com as riquezas, isso acaba sufocando a palavra de Deus. E nessa parábola, Jesus chama isso de espinhos. E por fim tem a semente que cai numa terra boa. E a parábola diz que nessas pessoas, essa palavra vai frutificar. E essa palavra vai gerar aí, vai render, vai frutificar a 100, 60 e 30 por 1. E no versículo 9, Jesus finaliza: quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa parábola. Então é um alerta aí que nos traz. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, esse mês inteiro eu estou aqui nesse propósito de pregação do Evangelho, e eu estou semeando, eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para semear a palavra de Deus. E a depender, aí você que está aí me ouvindo, é uma terra, né? E aí eu pergunto para você, né? Que tipo de terra você tem sido, né? Você tem sido essa terra fértil, esse solo rochoso, esse solo entre espinhos, ou a semente que cai na beira do caminho, que o maligno logo vem e rouba essa palavra, né? Então, essas parábolas de Jesus, conforme a gente falou no começo, elas falam aqui de coisas reais, né? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, ou seja, ele está falando sobre semente, coisas naturais, plantação, mas nos transmite uma verdade espiritual. Uma segunda parábola que tem aqui é a parábola do joio, que é uma parábola também muito interessante. Na parábola do joio, ela está aqui entre os versículos 24 até o 30, e aqui diz que o reino dos céus, tirando essa primeira parábola, todas as outras parábolas, todas as outras 6 parábolas, esse capítulo 13 tem 7, todas as outras 6, Jesus faz comparações com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso, e começa a contar uma parábola. O reino dos céus é semelhante a isso, e começa a contar outra parábola. Nessa primeira aqui diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Este homem semeou uma boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O homem plantou uma boa semente, mas veio o inimigo e plantou joio.
E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também o trigo, para que não arranque os dois de uma vez. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Temos o trigo, que alimenta a humanidade inteira, praticamente, e temos o joio, que é uma planta que imita o trigo, mas não dá fruto nenhum e não serve para nada e atrapalha a plantação do trigo. Aqui nessa parábola, um homem plantou uma boa semente de trigo, mas veio um inimigo e plantou o joio. Ambos cresceram. Ao perceberem, o servo perguntou ao Senhor: eu arranco o joio? Ele disse: não arranca, para que não arranque o trigo também. O trigo é o alimento verdadeiro. É a pessoa que está trabalhando na verdade. O joio é como se fosse o falso trigo. E essa parábola diz que o joio está caminhando, está crescendo junto com o trigo. Mas vai chegar o momento da colheita desses frutos. E aí a parábola aqui diz que é para colher primeiro o joio, para ser lançado ao fogo. Mas o trigo eu vou recolher para o meu celeiro. Jesus também explica essa parábola. Ele diz que o semeador é o Filho do Homem, é o próprio Senhor Jesus. O que plantou o trigo, plantou a boa semente, foi o próprio Jesus quem plantou a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino de Deus. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo é o próprio diabo, Satanás. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros, quem vem fazer essa colheita, serão os anjos enviados de Deus. E mais adiante, Jesus conclui essa parábola aqui nos versículos 40 ao 43, dizendo assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, ou seja, no fim dos tempos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão ao seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, as práticas de pecado, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que crê em Deus, crê em Jesus, mas não crê no diabo, no Satanás. Não, eu creio em Deus, mas o diabo não existe. Acha que o diabo... Tem gente que crê em Deus, em Jesus, mas não crê no inferno. Mas a mesma palavra que fala de Jesus fala do diabo, Satanás, do maligno, do inimigo, e fala de inferno. Fala aqui de um local de fogo, uma fornalha acesa, um local onde serão lançados e haverá choro e ranger de dentes. No meio do povo que diz andar com Deus, existe o trigo, a quem ande na verdade, e há o joio, que se parece muito com o trigo, e eles estão andando juntos, mas que somente ao final
no momento em que os ceifeiros chegarem, né, em que chegar o grande dia, é que vão recolher o joio e lançar no fogo, segundo essa parábola. Então isso a gente tem que ver essas parábolas, né, sempre nos examinando, né, a gente não examinando o outro, né. O arrependimento ele é individual. Às vezes a gente até ouve uma palavra, uma ministração, uma pregação e pensa, poxa, se o meu irmão tivesse aqui, se fulano tivesse aqui, se o meu filho, a minha mãe... Não, é para você a palavra. A gente só tem condições de mudar a nós mesmos. O arrependimento é individual. Eu não posso me arrepender pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos. Eu só posso mudar a minha vida. E a partir da minha mudança, a partir de algo que Deus fizer primeiramente em mim, é que Deus pode fazer através de mim. Então que nós possamos buscar o caminho de Deus, andar em verdade diante de Deus e ser trigo e não joio, porque a promessa para o trigo aqui é que, versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essas duas parábolas, Jesus explicou o significado delas, né? Jesus contra outras 5 parábolas que ele não contou, não explicou o significado dessas outras aqui na Bíblia, né? Mas com base na compreensão dessas duas, nós podemos buscar discernimento, entendimento dessas parábolas. A próxima parábola aqui que Jesus falou foi sobre o grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. E diz que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando ela cresce se torna a maior das hortaliças. A gente, quando nos tornamos uma terra boa, né, a gente recebe essa semente da palavra de Deus. E se a gente acolher de fato essa palavra, a nossa fé tende a crescer, a aumentar, a ir acrescentando, a se cumprir o que aconteceu lá na primeira parábola. E a gente vai multiplicar a 100. Né? A gente vai crescer muito, vai multiplicar 100 vezes mais. E ele dá um exemplo aqui do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que se torna a maior das hortaliças. Ele fala também da parábola de o reino dos céus é semelhante a um fermento, aqui é o versículo 33, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Pegou as medidas de farinha e escondeu o fermento até ficar tudo levedado, até aquela massa crescer, aumentar. Assim é o reino dos céus. A gente começa pequenininho, sem fé. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, gente, nem eu mesmo acreditava em mim. Eu não me achava capaz de absolutamente nada. Eu não me achava, sabe? Eu não tinha fé, eu não acreditava em nada. Mas eu quis conhecer mais de Jesus, eu quis me entregar mais a Jesus. E Jesus foi me acrescentando em fé. Eu não entendia a Bíblia. E Jesus foi me ensinando da palavra de Deus. E hoje, pela graça de Deus, e não pelas minhas capacidades, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Para quem quiser e se destinar a ouvir. Depois Jesus fala aqui sobre a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, novamente, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem achou e escondeu. Transbordante de alegria, ele vendeu tudo que tinha e ele comprou aquele campo. Ou seja, a pessoa encontrou um tesouro, que Jesus compara esse tesouro ao reino dos céus, e ela vendeu tudo que tinha e investiu nesse campo. Isso fala sobre as nossas finanças.
As nossas finanças devem servir ao reino de Deus, devem estar empenhadas na expansão do reino de Deus. Foi isso que esse homem fez, vendeu tudo que tinha e empregou as suas finanças nesse grande tesouro que ele encontrou. Se é que cremos que a nossa salvação e o reino dos céus é um grande tesouro. Muitas vezes até cremos, mas muitas vezes Deus precisa trabalhar na nossa avareza, tirar o nosso coração do dinheiro e colocar o nosso coração efetivamente no reino dos céus. Isso é um desafio. Um dos maiores desafios, e dizem que a última parte do nosso corpo que se converte é o bolso. Mas coloquemos em prática a palavra de Deus. Na parábola da pérola, no versículo 45, diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É uma pérola de valor, é um tesouro de grande valor. Isso também diz respeito ao uso das nossas finanças no reino dos céus, que é esse grande tesouro. Nosso tempo também, né, que gera dinheiro para a gente utilizar para o trabalho do reino dos céus. Também é isso que estamos fazendo aqui nesse momento. Como a gente diz hoje, tempo é dinheiro. E se a gente está empregando tempo, nosso tempo precioso, para o avançar, para a pregação do Evangelho, né, isso também a gente está dedicando a nossa vida. Vale também essa reflexão. E por fim, a parábola da rede. O que é a parábola da rede, gente? Ela diz aqui que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar, essa rede, e ela recolhe todo tipo de peixe. Todo peixe de toda espécie. O pescador recolhe essa rede cheia de peixes e ele escolhe os bons para o cesto e pega os ruins e joga fora. Assim será na consumação do século. Jesus novamente reafirma isso de uma outra forma, agora em uma outra parábola, que no fim dos tempos, na consumação dos séculos, versículo 49, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você imagina um lugar que você chora e range os dentes? É um lugar de muito sofrimento, de sofrimento eterno. É esse o lugar que Deus promete aqui. Parecida, né, essa parábola da rede ao mar, que pega peixes bons e peixes ruins. Os ruins vão para o fogo, igual na parábola do joio e do trigo. O joio também vai ser juntado e também vai para o fogo ardente, a fornalha acesa, onde haverá fogo e ranger de dentes. E a gente tem que ter muito temor diante de Deus ao ler, ao ouvir e ao meditar nessa palavra e nesse lugar. Mais na frente aqui, no versículo 53 até 58, fala um pouco sobre Jesus pregando em Nazaré, que é a sua terra, a sua cidade, onde ele cresceu, e ele é rejeitado pelos seus. Chegando Jesus à sua terra, versículo 54, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam, as pessoas que ouviam Jesus ficavam maravilhadas, perguntando: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes tão miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, dizia: não há profeta
sem honra, senão na sua terra. E ali, na sua terra, onde Jesus cresceu, diz que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Deus não tem como operar na nossa incredulidade. Quando nós não cremos, quando nós não buscamos, nós nos movemos pela fé no mundo espiritual. E onde há incredulidade, Deus não pode operar, não há como. Tudo é pela nossa fé. E é desafiador a gente colocar a nossa fé em prática. Aqui as pessoas cresceram com Jesus de uma forma e de repente viram Jesus com tamanha sabedoria, exercendo o seu ministério, cheio do Espírito Santo, e disseram: não é esse daí o filho de José e Maria? Outra coisa interessante aqui dessa parte, gente, é que assim como a gente falou no capítulo passado, aqui fala dos irmãos de Jesus. Não só fala dos irmãos de Jesus, como dá o nome dos irmãos de Jesus. Versículo 55. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui cita o nome de pelo menos 4 irmãos de Jesus. Eu falava no capítulo passado que também menciona os irmãos de Jesus, que Maria teve outros filhos além de Jesus, né? E que esse é o motivo pelo qual a gente, com muito respeito aos nossos irmãos católicos, né, mas discordamos, porque nós evangélicos cremos nos evangelhos, e os evangelhos dizem que Maria teve outros filhos, o que faz com que ela não seja virgem, né? A Virgem Maria, conforme defende a doutrina católica, né? Isso entra em contradição com o próprio evangelho, não somente de Mateus, mas com os outros evangelhos também. Então, a gente crê nessa palavra, que essa palavra é verdadeira, e por isso cremos na salvação pela fé no Filho de Deus e no sacrifício que Ele fez por nós, no sangue derramado por Jesus, o Filho de Deus, em prol dos nossos pecados. Ele é o Messias, Ele fez a expiação, Ele pagou o preço por nós. E aqui na terra de Jesus Ele foi desonrado, infelizmente. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é junto da nossa família que nós somos mais desacreditados. Porque são pessoas que cresceram com a gente, que nos conheceram, que conhecem as nossas falhas, talvez os nossos defeitos, que nos viram crescer de alguma forma. Mas aqui, ao verem Jesus, eles perguntam: de onde lhe vem toda essa sabedoria? Não é o filho da Maria, filho do carpinteiro? Tá ali os irmãos dele. Por fim, gente, para finalizar, uma outra coisa aqui que aborda esse capítulo é por que Jesus falava por parábolas. E aqui fala de pelo menos 3 explicações do porquê que Jesus usou parábolas para nos falar, né? O primeiro motivo foi para cumprir profecias do Antigo Testamento. Isso está aqui no versículo 34, ainda do capítulo 13, que diz que Jesus lhes falou por parábola para se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Isaías tinha profetizado que Deus falaria por meio de parábolas. E no Antigo e no Novo Testamento existem essas parábolas. Um segundo motivo que o próprio Jesus dá, essa pergunta, por que Jesus fala por parábolas, o versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Vocês sabiam que tem perguntas que a gente se faz hoje
que os próprios discípulos já fizeram para Jesus e já está escrito na Bíblia. Uma foi essa: os discípulos perguntaram: Jesus, por que é que tu fala por parábola? Por que é que tu não fala logo, claramente, diretamente? Jesus deu a resposta. Ao que respondeu, versículo 11: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros, quem é? Os discípulos. Mas àqueles isto não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre uma profecia que o profeta Isaías havia falado: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entenderei. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por que que eles não veem? Por que que as pessoas não enxergam e não veem, não escutam a palavra de Deus? Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os olhos, fecharam os olhos, para suceder que não vejam, não ouçam, não se convertam e sejam por mim curados, por Jesus curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está dizendo aqui que ele fala por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Ou seja, Jesus fala por parábolas para que algumas pessoas entendam e para que outras não entendam. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Nós estamos aqui com 32 minutos dessa palavra, e se você chegou até aqui, você está meia hora dando seus ouvidos à palavra de Deus. Isso quer dizer que você está realmente interessado em entender da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te ministrar, vai te ensinar. Se a gente pegar aqui como exemplo também, no começo aqui, no versículo 1, aliás, no versículo 2 diz assim: grandes multidões se reuniram perto dele. Tinha multidões perto dele. Ele começou a falar um monte de parábola. Só que diz aqui no versículo 10, se aproximando os discípulos. A parábola foi falada às multidões, mas somente os discípulos se aproximaram. Oi, Jesus, como é esse negócio aí dessa parábola mesmo? Me ensina melhor. As multidões ouviram, entra por um ouvido, sai pelo outro. Tá bom, contou aí uma parábola dessa. Não entendi, mas também não estou muito interessado em entender o que Jesus está querendo dizer com isso. A mim não me interessa muito mesmo. Versículo 15. O coração deste povo está endurecido. Esse pessoal não amolece o coração, não querem se arrepender. De mau grado ouviram a palavra de Deus. Eu também era assim. Eu me converti aos 33 anos e sempre, até os meus 33 anos, até eu me arrepender dos meus pecados, todas as pessoas que chegavam me pregando a palavra de Deus e falando comigo, eu não queria me arrepender dos meus pecados, eu não queria nem ouvir essa palavra, eu ouvia de mau grado a palavra de Deus. Mas eis que um dia, o meu coração que estava endurecido se abriu para a palavra de Deus. E o meu corpo, que era uma terra, um solo rochoso, se tornou uma terra fértil. E a palavra de Deus e o Espírito de Deus, esse Espírito vivificante entrou em mim. E hoje eu estou aqui, foi a melhor decisão da minha vida. Eu posso falar para vocês.
E aqui nós fechamos essa nossa conversa sobre as 7 parábolas aqui que fala no capítulo 13 de Mateus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e até amanhã. Um abraço.